Olá, eu sou Gabriel Ramos e este é o podcast Cura Emocional. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o homem com o feminino ferido. Todos os seres humanos, independente do sexo, da orientação sexual, da identidade de gênero, têm em si as polaridades yin e yang, feminina e masculina. Como a energia feminina se manifesta no homem, por exemplo? Todos os homens do mundo vieram de uma mulher. Todos passaram 9 meses de suas vidas dentro do útero de uma mulher antes de virem ao mundo. Dessa conexão está o feminino no homem. A criança, porém, ela demora um tempo para se dissociar da mãe, para entender que ela é um ser e a mãe outro, já que durante 9 meses eles praticamente foram uma coisa só. Desta forma, independente se a criança conhece ou foi criada pela mãe biológica, há a identificação com todo o campo energético da genitora. Muitas vezes as crenças e emoções da mãe são assumidas inconscientemente pelos filhos como sendo deles próprios. Isso muitas vezes provoca uma grande confusão na criança, pois aquelas dores e traumas que ela sente não são dela. A mãe tem seu próprio histórico de vida e a criança que acabou de vir ao mundo não tem responsabilidade sobre o passado da mãe. Porém, ela não sabe disso. Isso também acontece com o pai, mas como houve esse contato mais íntimo de ficar 9 meses no útero, é ainda mais forte com a mãe. Desta forma, o menino que é do sexo masculino se vê envolto em muitos dramas que são intrinsecamente da condição feminina porque vieram da mãe. Porém, a sociedade o vê como homem e espera dele que ele se comporte como tal. A partir de certo momento da vida, o garoto passa a ver de forma refletida na mãe todos esses dramas e dores que ele herdou dela e passa a rejeitá-la, pois não consegue aceitar essas dores dentro dele. A partir do momento que o garoto rejeita a mãe e, por consequência, aquelas dores que estão dentro dele, que ele pegou dela, ele está rompendo, criando uma cisão com sua parte feminina. É como se ela não mais existisse, ficasse no limbo, na sombra. Porém, ninguém consegue viver plenamente sem a sua parte feminina. Como ele negou e, de certa forma, amaldiçoou o feminino dentro de si, a mente do homem passará a procurar por esse feminino perdido fora dele, ou seja, nas mulheres. Ele vai inconscientemente buscar a figura da mãe nos seus relacionamentos, já que a sua genitora não correspondeu ao seu ideal de feminino perfeito, acolhedor e de amor incondicional. Porém, tão poucas mulheres que ele se relaciona corresponderão a essa expectativa. Na realidade, elas em algum momento poderão refletir a condição do próprio feminino deste homem. Ou seja, em um homem que reprime o seu feminino, esse aspecto se torna ferido e algumas vezes raivoso e emocionalmente incontrolável. Como ele se recusa a olhar para isso, isso vai se refletir nas suas relações, ou seja, ele atrairá mulheres com o feminino ferido, raivosas e emocionalmente incontroláveis, por exemplo. Isso pode fazer que ele desenvolva uma raiva das mulheres porque elas nunca suprem a sua expectativa. Mesmo que houvesse uma mulher que se encaixasse no ideal que esse homem busca, talvez ela nunca chegasse até ele por ele no fundo acreditar que essa mulher não existe ou que ele não a merece. Se ele por acaso começasse a se relacionar com essa mulher, provavelmente criaria sabotagens inconscientes que arruinariam a relação, como traí-la, tratá-la com desprezo, sentir ciúme excessivo, ser agressivo, etc. Homens abusivos que tratam mal as mulheres e as veem quase como seres inferiores é porque possuem desprezo pelo próprio feminino e têm forte rejeição pela própria mãe, colocando nela a culpa de todas as suas incapacidades e fragilidades. Ele associa o feminino à subserviência, vulnerabilidade, descontrole emocional, falta de firmeza para agir e tomar decisões, mas porque o seu feminino ferido é assim, e talvez também o de sua mãe. Mas inconscientemente busca nas mulheres as características do feminino puro, como a amorosidade, a compaixão, a delicadeza, a beleza e a alegria. Ou seja, ele odeia o feminino, mas não consegue de modo algum viver sem ele. Isso tudo que eu falei é uma regra? Não. Cada caso é um caso. Dei apenas um exemplo que é bastante comum de acontecer, mas não representa todos os casos de forma alguma. O feminino mal resolvido dentro de um homem pode apresentar vários tipos de distorções. O homem nem sempre rejeita a mãe. Muitas vezes ocorre o contrário, um apego excessivo. O homem se torna quase que apaixonado pela mãe. Mas isso é assunto para um próximo episódio. Como podemos começar a solucionar essas complexas questões? Primeiro,
É muito importante a criança interior do homem entender que ela e a mãe são seres distintos. É preciso fazer um divórcio energético com a mãe, devolvendo a ela tudo que é dela e a criança tomou para si por amor ingênuo. Tendo essa consciência, o homem pode deixar de cobrar à mãe a expectativa que ela não supriu. Ele compreende que ela é humana e que deu simplesmente o que podia dar. Tudo que ele considera que a mãe não deu suficientemente, ele próprio, agora adulto, em conexão com essa criança, tem condições de dar. Afeto, compreensão, voto de confiança, perdão pelos erros, etc. Ao fazer isso, o homem se reconecta com o amor incondicional e com o feminino puro dentro de si. Existem diversas técnicas terapêuticas que são excelentes para trabalhar essas questões. Tudo que está nesse texto foi baseado em estudos de psicanálise, constelação familiar, estudos de casos de pacientes e principalmente na minha própria vivência pessoal e autoanálise dos meus próprios padrões mentais e emocionais. Esse foi o podcast Cura Emocional com Gabriel Ramos. Até a próxima.